A mulher como filha. Como filha, você tem que aprender a reconhecer a autoridade de seus pais e submeter-se aos direitos que lhes são próprios. As regras são simples e práticas, mas talvez seja necessário um esforço especial para aplicá-las à sua maneira de viver. Uma vez que os conceitos da sociedade atual sobre relacionamento entre pais e filhos estão seriamente afetados, principalmente quando comparados aos padrões estabelecidos na Palavra de Deus. Siga essas regras e você será uma filha feliz, além do que certamente deixará seus pais felizes também. Primeiro, se você for solteira e dependente de seus pais, lembre-se, seus pais têm o direito de selecionar suas amizades. Não poucos pais têm se preocupado com as amizades que sua filha arruma para si. Com sua experiência e bagagem de vida, com raras exceções, os pais enxergam vários detalhes na personalidade e educação de um amigo ou de uma amiga de sua filha, que ela mesma dificilmente vai observar, pois o que a levou a construir aquele relacionamento foram os interesses em comum ou os atributos físicos, sociais e culturais da pessoa em questão, sem levar em conta o seu caráter, às vezes defeituoso e até mesmo perigoso, que está encoberto pelas aparentes e brilhantes qualidades que parece possuir. Quando os pais a aconselharem a tomar cuidado com esta ou aquela amizade, procure ouvi-los e nunca esconda deles qualquer relacionamento, com o fim de evitar sua desaprovação e oposição. Medite em Provérbios capítulo 13, verso 1. Seus pais têm o direito de estabelecer as regras no lar. Estabelecer obrigações, deveres e metas é tarefa de pais e mães conscientes de seus deveres e obrigações. Por exemplo, ordenar tarefas domésticas para que sua filha as execute, uma vez que tais obrigações fazem parte da formação de um caráter responsável, organizado e laborioso, que tanto enobrecerão a personalidade da filha que estão criando. É direito e dever dos pais fixar horários para estudo, lazer, religião e família, alimentação, etc., além de definir também o horário para a sua filha voltar para casa, bem como aprovar ou desaprovar as roupas que ela usa, suas companhias e o lugar onde pretende ir. Medite em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. É direito dos pais exigir esforço e dedicação nos estudos. Ir bem na escola não é virtude ou motivo de recompensa. É sim, antes de tudo, uma obrigação a qual você deve desempenhar com o melhor de suas forças, pois a principal beneficiada será você mesma. Irei deixar aqui registrado alguns versículos do livro de Provérbios para sua meditação. É direito dos pais estabelecer punições ou tirar privilégios caso julguem necessário. Você prometeu e não cumpriu? Deveria fazer e não fez? Deveria voltar no horário estipulado e não voltou? Desobedeceu às ordens dos seus pais ou quebrou as regras por eles estabelecidas? Trouxe aos seus pais constrangimento, tristeza ou vergonha por comportamento indevido? Então aceite a repreensão e as penalidades por eles impostas, sem se rebelar, pois a Bíblia ensina que um filho não deve rejeitar a correção a ele imposta, mesmo porque os pais repreendem e castigam porque amam. Novamente, deixarei algumas meditações no livro de Provérbios. É direito de seus pais controlar os seus acessos à internet, as músicas que você ouve, as suas leituras e programas de TV, bem como o tempo que você pode gastar com tudo isso. Quando seus pais procuram estabelecer regras quanto ao que você vê, lê ou ouve na mídia, eles na verdade estão estabelecendo valores que servirão de guia para a sua vida quando vierem tempos difíceis. Poucos adolescentes são suficientemente fortes e lúcidos para resistir ou recusar por completo as influências negativas que a mídia procura passar para eles. Quando seus pais contrariarem sua maneira de ver as coisas, estabelecendo limites e proibições quanto a esses assuntos, apenas lembre-se de que a experiência deles deve valer alguma coisa e que eles não a privariam de nada que contribuísse para o seu bem. Medite em Provérbios capítulo 22, verso 6.
Seus pais têm o direito de estabelecer regras para o namoro. Não se esqueça de que a razão na escolha de um namorado ocupa um lugar tão importante quanto o coração. Geralmente, quando nos apaixonamos, as emoções falam mais forte do que a inteligência e pode ocorrer então que a cegueira da paixão, pois o amor é cego, nos impeça de enxergar aquilo que em outras circunstâncias veríamos facilmente. Geralmente, os pais, por estarem livres de tal cegueira, enxergam bem antes aquilo que os filhos somente enxergarão quando o sofrimento sufocar a paixão, o que em muitos casos acontece tarde demais. Por isso, procure dar atenção aos seus conselhos e observações, ainda que seu coração relute em acatá-los. Lembre-se também de que se você estiver namorando e seus pais fixarem regras quanto ao seu comportamento, quanto aos lugares que você não deve frequentar, ou quanto ao horário que deve voltar para casa, eles estão apenas exercendo os seus direitos de pai e mãe. As exigências de seus pais, embora possam parecer desnecessárias ou excessivas, apenas demonstram que eles estão preocupados com a pessoa que eles mais amam, você. Uma jovem cristã deve seguir os ensinamentos, conselhos e ordens de seus pais. Caso contrário, deve se preparar para as amarguras e decepções que a sua rebeldia certamente lhe trará. Medite em Provérbios, capítulo 1, versos 7 até o 9. Seus pais têm o direito de orientá-la quanto à sua maneira de se vestir. Nem sempre você vai ficar satisfeito com as regras que seus pais estabelecerão quanto à sua maneira de se vestir e de se arrumar. Talvez eles considerem que determinado tipo de roupa não seja conveniente para você usar, ou determinado tipo de cabelo não lhe cai bem. Se isso vier a acontecer, lembre-se de que eles querem apenas proteger você. Por isso, interfere até nessas questões. Lembre-se também que muitos jovens se vestem e se arrumam da maneira como acham melhor, não porque os pais deles são mais bonzinhos ou modernos que os seus, e sim porque são menos comprometidos ou mais ausentes na vida de seus filhos do que seus pais.